Olá, bom dia! Vamos iluminar? Hoje eu quero trazer um assunto para nós estarmos conversando um pouco, que nessa dificuldade, nesse novo momento que nós estamos vivendo no mundo, algo tem me chamado muita atenção, né? Eu creio que todos têm passado e todos têm vivido e têm batido na nossa porta um sentimento, que é o sentimento de medo. Eu creio que ninguém está impune desse sentimento, não é verdade? Somente se você não viver nessa terra, talvez você não viva esse sentimento e não tenha se confrontado com esse sentimento. Eu quero dizer que você não é menor, isso não significa que você é fraco, porque o sentimento de medo é um sentimento que acho que toda a humanidade tem convivido. A Bíblia, no livro de Salmo, no capítulo 56, versículo 3, é um exemplo muito bom que eu achei na palavra de Deus, porque o salmista Davi, um homem que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus, o ungido de Deus, ele faz uma oração e ele fala assim: mas eu, meu Deus, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Até o próprio Davi, ele declara que ele está com medo, que ele vai ter medo, que ele vai passar por medo. Mas o segredo é, quando ele estiver com medo, ele vai confiar no Senhor. E este é o segredo que nós temos que ter. Quando você estiver com medo, você tem que confiar que Deus está com você. Que Deus, Ele é o seu Pai, que Ele cuida e que Ele zela por você. Porque a ausência de confiança em Deus faz com que o medo ele se torne tormento das nossas vidas. Isso é uma verdade que a Bíblia afirma também, que o medo produz tormento. E quando nós estamos com medos, a gente fica travado mediante as situações, fica paralisado mediante as situações. A gente começa a enxergar situações onde não existem. Um exemplo que eu gosto muito a respeito disso, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, que quando Jesus ele dá ordem aos seus 12 discípulos para eles atravessarem até um outro lado do mar, né? E durante a noite, a Bíblia fala que durante a noite veio uma grande tempestade, e aqueles homens que até mesmo tinham experiências com o mar, que muitos ali eram pescadores, homens experientes a passar momentos difíceis, no meio daquela tempestade, talvez eles estavam sentindo que o mar ele podia afundar aquele barco e talvez eles iriam morrer. E a Bíblia fala que Jesus ele veio ao encontro dos discípulos para acalmar aquela tempestade, para resolver aquela situação, mas os discípulos, quando eles viram Jesus se aproximando, eles ficaram atemorizados e pensaram que era um fantasma. Veja só que situação. Jesus vindo para socorrer no momento difícil, mas por causa do medo eles enxergaram fantasmas. E isso o medo faz com a gente começa a enxergar fantasmas. Talvez hoje os fantasmas do medo tenham batido na sua porta, você tem medo de ficar doente. E se eu ficar doente eu vou sofrer, talvez eu vou morrer. E isso tem te paralisado. Talvez você tenha ficado com medo de perder o seu emprego, do seu negócio falir, de você não dar conta de pagar suas contas, da sua vida passar a não ter mais nenhum sentido. Isso aí tem feito você parar, você deixar de lutar, se você não conseguir mais viver, o medo tem te atormentado. Mas é a hora da gente pegar e confiar no amor de Deus. Confiar nas promessas de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz assim: para onde eu irei, se somente o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna? Neste momento eu quero te desafiar, mediante essas circunstâncias, você confiar num Deus que te ama, num Deus que te colocou nessa terra para você ser mais do que vencedor, num Deus que tem um propósito para a sua vida. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor de Deus inunda o seu coração nesse dia.
e lança fora todo o temor que tem te atormentado. E que esse amor venha encorajar a você a se levantar, a caminhar e a romper em fé e conquistar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, e que você leve essa palavra de coragem para a vida de outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente o seu dia.